Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, que nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Esta semana eu gostei muito de uma frase que eu vi na internet, mais especificamente no Facebook, uma imagem com uma frase que é a frase que vocês estão lendo aqui atrás de mim. Não é o título da pregação de hoje, mas é apenas parte da introdução. A frase diz: eu creio num mundo melhor. Porém, a letra E da palavra creio está riscada e a letra N da palavra num também está riscada. E com isso surge uma nova frase: eu crio um mundo melhor. Eu achei muito interessante, porque não basta crer num mundo melhor, é preciso fazê-lo melhor. É preciso que nós façamos a nossa parte. E eu coloquei isso no Facebook, compartilhei, e um grande amigo, que também é pastor, escreveu um comentário, e eu não sei exatamente se esse comentário foi uma crítica, ou se foi apenas para nos lembrar algo bíblico também, mas ele escreveu assim, dois versículos bíblicos. O primeiro: eu creio em novos céus e nova terra. E depois ele colocou outro versículo: esse mundo jaz no maligno. Ou o mundo jaz no maligno. Dá a impressão, né, de que é uma crítica, mas eu não estou aqui criticando esse pastor, até porque é uma pessoa maravilhosa, mas ele foi usado por Deus para que houvesse em mim um incômodo santo em relação a isso, porque eu penso que provavelmente esse comentário que ele escreveu, se não foi resultado do que eu vou dizer agora, pode ser que reflita uma realidade que acontece na igreja. Eu penso que muitos crentes, justamente por esperarem novos céus e nova terra, e por saberem que o mundo jaz no maligno, usam estes versículos como uma desculpa para que estejamos de braços cruzados e fiquemos aguardando que tudo seja destruído a fogo, assim como anteriormente foi por meio da água, agora será pelo fogo, e que então nós temos que ser espectadores e ficar aguardando a contagem regressiva para o Armagedon. E aí nós ficamos acreditando que será nessa geração, nós ficamos acreditando que a qualquer momento seremos arrebatados. Então, para que nos esforçarmos por um mundo melhor, se a própria Bíblia diz que ele jaz no maligno, se a própria Bíblia diz que tudo aqui será destruído a fogo, e haverá novos céus e nova terra? E eu penso, irmãos, que esse tipo de foco em versículos como esses refletem e produzem uma desesperança no meio evangélico.
uma desesperança de que o mundo possa melhorar, e isso fatalmente resulta numa inércia da nossa parte. Nós ficamos acomodados, ficamos vendo os noticiários terríveis na televisão e comodamente sentados em nosso sofá aguardamos o fim de todas as coisas. E dizemos para nós mesmos, está vendo, o mundo jaz no maligno, né? Eu estou esperando aqui sentado os novos céus e a nova terra, ô glória. Então a pessoa encontra um apoio bíblico para não fazer nada e se acomodar com o que está acontecendo. Mas vejam que interessante esse texto. Pedro declara acreditar que o fim de todas as coisas está próximo. Ele começa o texto que lemos dizendo isso. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro, que era apóstolo, assim como os demais apóstolos, assim como os primeiros discípulos de Cristo, acreditavam que o Senhor Jesus voltaria na geração deles. Acreditavam que o fim aconteceria dentro de pouquíssimo tempo. E verdade é, e graças a Deus por isso, que todas as gerações de cristãos sobre a face da terra têm essa ardente expectativa. E verdade é, irmãos, que para todos os cristãos que já faleceram, Jesus já voltou. Eu não estou dizendo com isso que ele não virá visivelmente, mas eu estou dizendo que é bom que tenhamos essa expectativa, que vivamos preparados para o nosso encontro com o Senhor, porque a qualquer momento ele acontecerá, seja por atacado, seja a varejo. Compreendem? Mas nós estaremos com o Senhor. Eu espero ir por atacado, mas se for no varejo também está bom. Agora, o que me surpreende nesse texto é que Pedro declara que o fim de todas as coisas está próximo e logo a seguir ele nos apresenta uma série de recomendações para que nos esforcemos em viver da melhor forma possível, o que fatalmente torna este mundo o quê? Melhor. Então Pedro diz assim, acima de tudo, versículo 8, tenham amor intenso uns para com os outros. Ora, o que há de melhor no mundo senão a prática do amor? O amor intenso uns para com os outros. E no versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Versículo 10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. No versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, enquanto ele não volta, façamos desse mundo um mundo melhor. Graças a Deus por isso. Quase 2000 anos se passaram, o mundo não acabou ainda, muito embora eu também acredite que está próximo. Como todos os cristãos nos últimos 2000 anos também acreditavam que estava próximo, mas eu sei que eu estou certo. E eles também diziam a mesma coisa. Agora, o mundo não acabou, mas a palavra de Deus, que permanece eternamente, nos deixa essas recomendações. E glorificado seja Deus, porque recomendações como essa estão em toda a Bíblia. E é isso que tem feito deste mundo um mundo melhor.
a palavra de Deus semeada em nosso coração. Portanto, não basta apenas crer num mundo melhor. Nós temos que criar um mundo melhor. E a palavra de Deus jamais usa como desculpa versículos como esse, o 7, que era uma opinião de Pedro, é importante dizer isso. O fim de todas as coisas está próximo. A palavra de Deus jamais usa esse tipo de previsão ou de avaliação, como por exemplo, o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus jamais usa versículos como esses como desculpa para que nós fiquemos acomodados. Compreendem, irmãos? O fato de que o mundo jaz no maligno, o fato de que haverá novos céus e nova terra, não são de maneira alguma justificativa para que nós percamos a esperança num mundo melhor. E vou além. Se você tomar como referência a vinda de Cristo ao mundo, você verá que Jesus, ele não apenas dividiu o calendário em antes de Cristo e depois de Cristo. De fato, com a vinda de Cristo, esse mundo se tornou um lugar muito melhor para se viver. Muito melhor. Jesus foi o primeiro que se tem notícia, que valorizou as mulheres, por exemplo. E se não fosse Cristo, até hoje as mulheres seriam tratadas muito provavelmente como escravas, ou pior ainda, como animais. Jesus foi um dos primeiros, talvez o primeiro, a valorizar as crianças e valorizá-las de tal forma que colocou uma criança no meio dos discípulos e apóstolos e disse: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino de Deus. Uau! E se hoje nós vemos as crianças tendo direitos, devemos a Jesus isso. Porque até então crianças que nasciam com algum defeito físico, ou eram vendidas ou eram abandonadas, porque as crianças não eram vistas como pessoas. Então Jesus traz uma reforma mundial, melhora esse mundo. Aonde entra o Evangelho, as pessoas se tornam mais felizes, porque se tornam livres. E é por isso que evangelizamos e ajudamos os missionários em países onde o Evangelho é proibido, porque nesses países as pessoas sofrem terrivelmente. Não tem paz, não tem alegria, não tem vida verdadeira, não tem vida abundante. E mesmo aqueles que vivem num país que ainda não é totalmente convertido, mesmo aqueles que não são convertidos, mas vivem num país alcançado pelo Evangelho, são beneficiados pelo Evangelho, por aquilo que ele trouxe em seu país, que é o caso do Brasil. A liberdade que temos aqui é algo invejado pela maioria dos países do mundo, especialmente a liberdade religiosa, a liberdade que temos para falar do amor de Deus. Então, meus amados, esse é o Evangelho. O Evangelho, não podemos esquecer, é a boa notícia de que em Cristo somos regenerados, transformados numa nova criação. Uma nova criação que traz para esse mundo a realidade do reino de Deus. Ora, se Jesus é o segundo Adão, e ele é o primogênito entre muitos irmãos, nós somos essa nova criação de Deus na face da terra. Compreendem, queridos? Cada um de nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus para fazermos a diferença nesse mundo. Por isso Jesus disse: o sal não pode perder o sabor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
Ninguém acende uma lâmpada e a esconde debaixo de uma cama, mas a coloca no lugar mais alto, para que todos vejam e sejam por ela beneficiados. Você reflete a luz de Deus nesse mundo. Cada um de nós. E este é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus, e em Cristo nós entramos no reino de Deus, vivemos espiritualmente no reino de Deus e trazemos para esse mundo o início do reino de Deus. Aleluia! Um dia ele será pleno. Ainda estamos nessa confrontação entre luz e trevas, mas um dia sim, haverá novos céus e nova terra, e habitaremos para sempre com o Senhor. No entanto, aquele que está em Cristo já habita para sempre com o Senhor. Aquele que está em Cristo já vive à destra do Pai juntamente com Cristo, muito acima de principados e potestades. Aquele que está em Cristo repreende demônios e os expulsa em nome de Jesus. Aonde ele chega, leva consigo a presença de Deus e a transformação da palavra de Deus. Você está em Cristo, você está em Cristo, você está nele, permanece nele, o ama, o recebe, vive no reino de Deus. Essa é a sua missão. Aonde você estiver, ser o fator gerador de uma transformação nesse mundo. A esperança desse mundo não são as UPPs. A esperança desse mundo não são os políticos. A esperança desse mundo não é a volta da ditadura. A esperança desse mundo não é a ONU. A esperança e única esperança desse mundo é Jesus Cristo. É a sua igreja. A esperança deste mundo somos nós. A esperança desse mundo é você. É você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E me preocupa quando eu vejo crentes desesperançados. Crentes de braços cruzados aguardando o fim. Comodamente. Não podemos ser assim, irmãos. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Coincidentemente, eu estou lendo um livro que eu até mostrei para o missionário Jefferson, que evangeliza os muçulmanos, e eu mostrei um livro para ele que o título é O Jesus Muçulmano, onde ele mostra qual a visão dos muçulmanos acerca de Jesus. E ele mostra alguns provérbios muçulmanos que citam Jesus. E um deles é muito interessante porque de fato me ilustra aqui nessa mensagem. Diz que Jesus ia passando e viu um velho, um homem idoso, com uma pá, cavando a terra. E Jesus disse assim para o pai: Pai, tira do coração dele a esperança. E no momento em que Deus tirou a esperança do coração daquele homem idoso, imediatamente ele parou de trabalhar. Ficou sentado de cabeça baixa durante 1 hora. Depois de 1 hora, o Senhor novamente orou e disse: Pai, restitui a esperança no coração deste homem. E imediatamente o homem se levantou, o mesmo idoso, pegou na sua pá e continuou trabalhando. O que isso nos mostra? Que quando nós perdemos a esperança, nós deixamos de trabalhar, nós deixamos de agir. E será que não é isso que tem acontecido em muitas igrejas? Será que talvez isso não esteja acontecendo na sua própria vida? Nós não podemos perder a esperança de um mundo melhor, irmãos. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando o fim. Nós temos que continuar dando o nosso exemplo e trabalhando para que o Evangelho se propague em toda a terra. Quando eu digo que Jesus é a esperança do mundo, eu digo com absoluta, com total certeza, porque nem UPPs, nem políticos, nem empresários,
nem qualquer forma de governo desse mundo ou instituição tem o poder que só Jesus tem, de entrar no coração do homem e de nele fazer uma reforma completa, de transformar um caráter por completo, de fazer com que um lobo se converta numa verdadeira ovelha de Cristo. Aleluia! Jesus é a esperança do mundo. E nós somos despenseiros dessa esperança, como no texto que lemos está escrito, que somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Versículo 10. Será que temos feito isso? Ou será que nós temos apenas propagado o caos? Será que temos sido alardeadores de medo? Ou será que temos propagado que não há impossíveis para Deus? Que Deus pode todas as coisas, que há esperança sim para esse Brasil. Só que a esperança não está no PT, não está em ditadura, em PSDB, a esperança está em Deus. A esperança está com a igreja. Se a igreja se levantar e não se intimidar, não para fazer marchas, mas para no dia a dia fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde for. Nós não compactuarmos com a maldade desse mundo, mas orarmos e vivermos por um mundo melhor, para a glória de Deus. A Bíblia está repleta de exortações nesse sentido, de que nós temos que fazer a diferença. Eu quero citar apenas um dos textos, são muitos. Está em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Eu vou fazer a leitura, eu peço que você, por favor, me acompanhe. E acompanhe com muita atenção, porque é um texto maravilhoso, edificante por demais. Romanos capítulo 12, versículo 9 em diante. Se nós aprendermos a viver isso aqui, nos esforçarmos por isso, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, nós verdadeiramente contribuiremos para um mundo melhor. Romanos capítulo 12, versículo 9 em diante, que nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Vence o mal com o bem. O Evangelho
é a boa notícia de que o bem vence o mal. O Evangelho é a boa notícia de que nós, regenerados pelo Espírito Santo, trazemos uma nova realidade a esse mundo. Já antecipamos algo que no futuro será em sua plenitude. Já passamos da morte para a vida. Nós não viveremos com Deus após a morte, porque já vivemos agora e continuaremos com Ele por toda a eternidade. E isso é maravilhoso, irmãos. Vence o mal com o bem. Você é um agente de Deus na terra, e cheio do Espírito Santo, vidas, comunidades e países inteiros podem ser transformados pelo poder de Deus. Eu pedi ajuda ao pastor Sandro para me mostrar em alguns livros, alguns relatos, que eu sei que ele tem muitos livros nesse sentido, de pessoas que, usadas por Deus, transformaram vidas, e não apenas vidas de uma forma aleatória, mas comunidades inteiras e até países inteiros. Eu queria ler apenas um desses exemplos, que se encontra neste livro, O Melhor de Deus para a Sua Vida, livro de Hernandes Dias Lopes, na página 97. Ele fala a respeito de um jovem chamado Evan Roberts. Na verdade, eu li outros textos também, mas esse eu ainda achei mais resumido, mais completo. E ele diz assim, preste atenção por favor, olhe para mim para você não se distrair. O ano de 1904 foi um período de intensa visitação do céu. Deus derramou copiosamente do seu Espírito, especialmente no país de Gales. Nessa ocasião, o Senhor usou um jovem chamado Evan Roberts. Então, jovens, adolescentes, isso pode acontecer com vocês também. Deus pode e quer usar vocês também. Um dia, esse jovem entrou no gabinete do seu pastor e o viu com o rosto em terra, clamando: Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me. Evan Roberts saiu do gabinete pastoral impressionado e comovido, e passou também a clamar a Deus por avivamento em sua vida. Certa feita, estava estudando longe de casa, e durante o culto matinal, sentiu um forte apelo do Espírito de Deus para retornar à sua pequena cidade de Lagor, a fim de dar início a uma reunião de oração. Ele ouviu a direção de Deus, comece uma reunião de oração, e atendeu a essa voz de Deus. E assim se fez. Ele começou na segunda-feira com um grupo de jovens. Na terça-feira, a igreja estava toda reunida em oração. Na quarta, havia uma multidão sedenta buscando o Senhor. Uma sede intensa de Deus tomou conta da cidade. As reuniões de oração avançavam madrugada adentro. No sábado, o comércio fechou, pois todo o povo estava tomado por um profundo senso da presença de Deus e uma urgente necessidade de buscar o Senhor. Naqueles dias, o sopro do Espírito se espalhou por várias cidades do país. Milhares de pessoas foram atraídas a Cristo de modo irresistível. Houve mudanças profundas na vida do povo. Os estádios de futebol ficaram vazios nos domingos. Os prostíbulos começaram a fechar as portas, porque as prostitutas se convertiam e porque não haviam mais clientes também. As boates se esvaziaram, porque todos estavam sedentos das coisas do céu, e não mais de álcool. Em apenas 6 meses, cerca de 100.000 pessoas foram salvas no país de Gales. 6 meses. Naquilo que começou no coração de um jovem, comovido com a oração do seu pastor, com o que ele clamava a Deus, e ele se dispôs a ser esse canal de Deus, a atender o chamado de Deus.
E o mover de Deus começou como um estopim e se alastrou por todo o país. Aquele poderoso avivamento espiritual foi marcado pela oração, testemunho e louvor. Do país de Gales ele se espalhou para outros países e coisas tremendas aconteceram pela intervenção livre e soberana de Deus. Aleluia! Através de nós, Deus muda a realidade desta terra. E mais uma vez Ele quer fazer isto. Isto que aconteceu no início do século passado, oremos para que no início desse século se repita. Avivamentos assim já aconteceram no país de Gales, na Escócia, na Nova Inglaterra, Estados Unidos, e enfim, aconteceram em tantos lugares no mundo, mas eu nunca ouvi disso no Brasil. Mas eu quero que aconteça no Brasil, eu quero que aconteça nessa nação. E uma coisa me anima: sempre antes de um grande avivamento, o que antecede o grande mover de Deus na igreja, o despertar dos discípulos de Cristo para que se levantem e orem e preguem o Evangelho, sempre é o caos social. Sempre antes de um avivamento, a violência está de uma forma desenfreada, a prostituição, as drogas, sempre. E nós estamos nesse momento, no momento de darmos início e testemunharmos um grande avivamento nesse país. Pessoas drogadas se convertendo, bandidos se rendendo a Cristo, entregando suas armas, seus fuzis diante do altar de Deus. Nós estamos diante desse momento de vermos pessoas trocando as drogas pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Creia nisso e crie isso. Crie isso. Não basta crer, é preciso criar, é preciso fazer acontecer. E isso só acontece por meio da oração. Por meio da oração. Perguntaram a Jesus a respeito do fim do mundo, e Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai, nem o Filho, nem os anjos. E eu penso que o Senhor respondeu isso porque não é algo que esteja com data marcada. É algo que, enquanto a igreja estiver fazendo o seu papel sobre a terra, não acontecerá. Algumas pessoas ficam desejando, não é? Tomara que o mundo acabe. Vocês não sabem o que estão dizendo. A palavra diz que esse dia será dias de trevas, de lágrimas, de dor. Nós não temos que desejar a morte do ímpio, nós temos que clamar pela sua salvação. E a igreja não pode perder a fé. O próprio Jesus nos deu uma indireta de que Ele voltaria apenas quando já não houvesse fé na terra. Mas enquanto houver fé na terra, nós veremos nossos filhos, netos, e se Deus assim nos der vida, bisnetos, convertidos e vivendo por um mundo melhor. Não perca a esperança. Mas pastor, olha o efeito estufa. Pastor, o mundo está poluído. Meus amados, vamos trabalhar por um mundo melhor. Vamos trabalhar para despoluir esse planeta. Vamos trabalhar para converter as vidas. Vamos trabalhar para que as florestas não sejam desmatadas. Vamos trabalhar para que verdadeiramente as pessoas consigam conviver nesse planeta que é tão grande e que comporta assim 7 bilhões de pessoas, desde que estejam bem distribuídas. Vamos trabalhar por isso, irmãos. Vamos fazer a nossa parte. Não percam a esperança. Quando perguntaram a Jesus acerca da vinda do reino de Deus, Ele respondeu, e está em Lucas capítulo 17, Lucas 17 versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência,
nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia! O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em nosso meio. O reino de Deus está estabelecido aqui, agora, nesse momento. Nesse momento o Senhor Jesus governa sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas. Aonde está o rei, ali está o seu reino. O reino de Deus está aqui, e nós temos que levá-lo lá e além, para a glória de Deus. Isso é cumprir o ID. Levar o reino de Deus, a boa nova de uma transformação, de uma libertação que só Jesus pode fazer em nossas vidas. Mas pastor, esse mundo não jaz no maligno? E a minha resposta é uma só, a mesma de João na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo, não as pessoas, mas a maldade maligna que há no coração das pessoas. Não as pessoas, mas as obras malignas que essas pessoas praticam, motivadas pelo inimigo das nossas almas. Mas em Cristo, Ele está debaixo dos nossos pés, porque nós estamos assentados com Ele à destra do Pai. Nós temos o poder e a autoridade que foi dado à igreja, para nós derrubarmos toda e qualquer potestade, fortaleza que se coloque em nosso caminho. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! Não se intimide, não perca a esperança, ore por um mundo melhor, viva por um mundo melhor, seja um mundo melhor, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu convido você a orar. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos, em nome de Jesus, fazer a nossa parte, fazer a diferença, lutar contra a preguiça, lutar contra o comodismo, lutar contra a indiferença, lutar contra o preconceito, lutar contra todo o mal que tenta nos impedir de fazer a obra de Deus, lutar contra o egoísmo, contra a ganância. Ó Deus, estamos cansados de ficar com os braços cruzados, Pai, mas aqui estamos nós reconhecendo que se não orarmos, nada acontecerá. Se não lutarmos em oração, buscando humildemente o Teu revestimento de poder que o Senhor nos deu para destruir as obras do diabo, em nome de Jesus. Se nós não nos enchermos do Teu poder, nada poderemos fazer. Por isso, Pai, a minha oração, a oração de todos aqui, é que nós saiamos do comodismo, Pai, e estejamos, ó Deus, fazendo a nossa parte. Que não estejamos orando apenas quando nos reunimos aqui, mas que estejamos fechando a porta do nosso quarto, ou indo a algum local retirado, e a sós, estejamos de joelhos, com o rosto em terra, clamando, Pai, por um avivamento em nossas vidas, em nossa família, na igreja, em nosso país, em todo o mundo, para a glória do Teu nome. Ó Deus e Pai, que não percamos a esperança de que o bem vence o mal, que não estejamos compactuando com as ideologias deste mundo, mas que continuemos semeando a Tua palavra, o Evangelho, que é o único poder que transforma vidas, que muda sociedades inteiras, Pai. Pai, ó Deus, que não percamos o foco, que estejamos sendo a Bíblia que o mundo lê. Nós lemos a Tua palavra, mas o mundo não a lê, mas o mundo nos lê.
O mundo te conhece por meio do nosso testemunho. Por isso, Pai, que cada um de nós sejamos um testemunho vivo do Teu poder. Que cada um de nós estejamos, ó Deus, nos disponibilizando para levar o Teu amor, a Tua paz, a fé, a mansidão, a humildade, para levarmos, ó Deus, a alegria da salvação aos corações que ainda não Te conhecem, Pai. Pai, usa-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti, nos rendemos a Cristo Jesus e clamamos por essa transformação. Senhor, transforma-me, Pai, me torna uma nova criatura, que eu seja parte da Tua nova criação, que esta seja a oração de todos aqui, Pai, que sejamos regenerados pelo Teu Espírito Santo, que fala conosco por meio da Tua palavra, que a Tua boa semente em nós produza vida e vida em abundância, e as obras do diabo sejam destruídas para sempre, em nome de Jesus. Aonde havia ódio, que haja amor. Aonde havia dúvida, que haja fé. Aonde havia tristeza, que haja alegria. Aonde havia o mal, que agora o bem prevaleça, para a glória do Teu nome. E que cada um de nós sejamos agentes que cumpram o seu papel na expansão do reino de Deus na terra, para a Tua glória, em nome de Jesus. E todos digam: e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.